Olá, professor Glauber. Hoje nós vamos fazer correção de exercícios sobre cálculo estequiométrico, lista da segunda série que aparece para vocês aí agora. Então vamos ao nosso primeiro exercício. Dada a reação, então nós temos uma reação de combustão do metano, é uma reação de combustão total que produz gás carbônico e água. Letra A. Calcule o número de mols de oxigênio necessário para a obtenção de 7 mols de gás carbônico. Bom, toda vez que nós formos fazer exercícios de cálculo estequiométrico, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é ver se a equação está balanceada. Então nós temos aqui, se a gente for observar, eu tenho um átomo de carbono no reagente, um de carbono no produto. Nós temos 4 hidrogênio, 2 vezes 2, 4. 4 oxigênio no reagente, 2, 2 vezes 1, 2. Então a reação está balanceada. Então a gente não precisa se preocupar com o balanceamento de equação. Então nós vamos escrever os dados da equação na primeira linha. Vamos fazer aqui. Então nós vamos ter o seguinte. 1 mol de CH4 reage com quem? Com 2 mols de O2, que produz 1 mol de CO2, que produz 2 de água. Então esses são os dados da equação, né? Então os dados da equação nós temos aqui. Agora nós vamos observar os dados do problema e ver o que ele nos pede. Então na letra A, calcule o número de mols de oxigênio necessário para a obtenção de 7 mols de gás carbônico. Bom, então na nossa pergunta aqui a gente relaciona somente o oxigênio e o gás carbônico. Então significa que nós não vamos precisar nem do metano e nem da água. Então, pegando os dados da equação aqui, nós temos o quê? 2 mol de O2 produz 1 mol de CO2. Então nós temos esse dado aí para a gente começar o nosso problema. Então agora vamos voltar aqui. Calcule o número de mols de oxigênio. Então X mols, essa é a nossa pergunta. Para a obtenção de 7 mols de gás carbônico. Então 7 mols. Bom, mol, tudo está em mol, então nós só podemos efetuar os cálculos. Então nós vamos ter o quê? Fazendo a regra de 3, vamos ter que x é igual a 2 vezes 7, 14. Ou seja, 7 mols de gás carbônico, nós precisamos de 14 mols de oxigênio. Então, essa é a letra A. Certo? Bom, letra B. O volume ocupado pelo gás carbônico obtido em CNTP. Bom, primeira coisa, vamos lembrar, conceito de CNTP, né? CNTP a gente lembra que é o que, pessoal? Condições normais de temperatura e pressão, né? CNTP. Condições normais de temperatura e pressão. Só lembrando as condições normais de temperatura e pressão, a gente tem a temperatura de 0 graus Celsius, pressão de 1 atm, mas como aqui para nós o que importa, está falando de volume. E quando a gente fala de volume, em CNTP, a gente lembra que 1 mol de qualquer gás vai ocupar sempre
22,4 litros, que é uma constante. Então nós vamos lembrar dessa constante aqui, né? Então a gente vai lembrar que um mol de qualquer gás ocupa sempre 22,4 litros. Lá na letra A, o volume ocupado pelo gás carbônico. Então nós vamos voltar na letra A para ver qual era o volume de gás carbônico. Então, voltando aqui na letra A, o nosso volume de gás carbônico era de 7 mols. Então nós vamos ter o que, pessoal? 7 mols vai ocupar X volume. Fazendo a regra de 3 aqui, nós vamos ter que X é igual a 7 vezes 22,4. Nós vamos achar 156,8 litros. Certo? Então, 7 mols de gás carbônico ocupam 156,8 litros. Isso em condições normais de temperatura e pressão. Certo? Letra C. A massa em gramas de metano para se obter 2,2 kg de gás carbônico. Então, nós vamos ter metano e gás carbônico. Aí nós vamos voltar lá na nossa equação, lá no início. Nós temos que 1 mol de metano produz 1 mol de gás carbônico. Então, vamos escrever isso aqui agora. Ó. 1 mol de metano produz 1 mol de gás carbônico. A massa em gramas de metano. Então eu vou achar agora minha pergunta em relação ao metano. Ele quer esse dado em gramas. Necessária para se obter 2,2 kg de gás carbônico. 2,2 kg. Bom, como aqui ele já pediu a massa em gramas, vamos transformar aqui logo. Nós vamos ter 2.200 gramas. Agora, pessoal, o meu dado está em gramas. Ó, minha pergunta está em gramas e o meu dado está em mol. Ó, nós temos grama, mol. Grama, mol. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos transformar isso aqui para gramas. Lembrando que para transformar isso aqui para gramas, é só a gente fazer as massas molares, né? Então, eu vou lembrar lá das massas atômicas. Então, o CH4, eu lembro que o hidrogênio é 1, vezes 4, 4. Carbono vale 12. Então, 12 vezes 1, 12. Então, nós vamos ter 16 gramas por mol. O CO2, 16 vezes 2, 32. 12 vezes 1, 12. Então, nós temos 44 gramas por mol. Isso significa dizer o quê? Que 1 mol de CH4 equivale a 16 gramas. 1 mol de CO2 equivale a 44 gramas. Então agora, partindo disso aqui, nós vamos ter que 16 gramas está para 44, como X está para 2.200. Então agora a gente pode fazer a nossa regrinha de 3 aqui. Então nós vamos ter, multiplicando, nós vamos ter 44x, que é igual
16 vezes 2, 200. Nós vamos ter 35.200. Então, x vai ser igual a 35.200 por 44. Isso aqui é igual a 800 gramas. Então, nós vamos ter 800 gramas de metano, ou CH4. Certo? Então, quer dizer, para produzir 2,2 kg de gás carbônico, nós precisamos de 800 gramas de metano. Letra D. Se a reação tiver um rendimento de 95%, quantos mols de gás carbônico serão obtidos a partir de 800 gramas de metano? Bom, pessoal, esse exercício aqui ele envolve rendimento de reação. Quando nós tivermos cálculo estequiométrico com rendimento de reação, nós podemos efetuar o cálculo normal e aplicar essa porcentagem apenas no final do exercício. Então vamos lá. Quantos mols de CO2 serão obtidos a partir de 800 gramas de metano? Se a gente voltar aqui um pouquinho na letra C, 800 gramas de metano produziu 2.200 gramas de gás carbônico. Então, nós já temos a quantidade de gás carbônico em gramas. Então, já posso dizer o seguinte, que 800 gramas de metano produzem 2.200 gramas de CO2. Bom, como a nossa pergunta está em mols de CO2, então nós vamos transformar isso aqui para mols. Então eu lembro que 1 mol de CO2, nós já fizemos lá na letra C também, 44. Então 1 mol de CO2 equivale a 44 gramas. Se nós temos 2.200 gramas, nós vamos ter X mols. Então, resolvendo aqui, nós vamos ter 50 mols. Bom, então quer dizer o seguinte, pessoal, que 800 gramas de metano produz 50 mols de CO2, certo? Isso aqui, considerando, se nós tivermos um rendimento de quanto? De 100%, certo? Como se eu tivesse um rendimento total. Todo o meu gás metano fosse transformado em CO2. Bom, mas aqui no exercício nos falou que o rendimento é de apenas 95%. Então vamos lá. Vamos fazer o rendimento real agora. Seria o quê? 50 mols equivaleria a 100%, que seria o rendimento total. Como o nosso rendimento foi só de 95%, quantos mols eu iria produzir? Vamos fazer a regrinha de 3. Então, nós vamos ter 100x, 50 vezes 95, 4.750. Então, x é 4.750 por 100. X vai ser igual a 47,5 mols. Então, esse
será o número de mols quando nós tivermos um rendimento de 95%, a partir de 800 gramas de metano. Questão número 2. O óxido de alumínio é utilizado como um antiácido. Sabendo que a reação que ocorre no estômago é, nós temos o óxido de alumínio reagindo com ácido clorídrico, que forma cloreto de alumínio e água. Então a gente já pode identificar aqui os coeficientes estequiométricos. Então essa equação já está balanceada, a gente não precisa se preocupar. Então já posso dizer que 1 mol desse reage com quem? 6 mols desse, que produz 2 desse, que produz 3 de água. Bom, vamos à nossa pergunta. Então, esses aqui são os dados da equação. Vamos colocar aqui na primeira linha. A massa desse óxido, então a massa do óxido, de óxido de alumínio, X, como ele quer massa, nós vamos colocar isso aqui em gramas, porque as nossas respostas estão todas em gramas. Reage com 0,25 mol do ácido. O ácido é o ácido clorídrico. Então 0,25 mol. Ou seja, esses dois aqui, ó, nós não vamos precisar utilizar. Então nós vamos trabalhar só aqui. Bom, em relação ao ácido clorídrico, mol e mol. Não precisamos fazer nenhuma transformação. Aqui o nosso dado está em mol e a pergunta está em grama. Então nós vamos ter que transformar. Então vou ter que achar a massa do óxido de alumínio em gramas. Então vamos lá. Vou consultar a tabela periódica. Vamos consultar a tabela periódica. Então eu vou lá na Al2O3. O oxigênio a gente lembra, né? Esse aqui vocês têm que lembrar sempre. A gente usa bastante. É 16 vezes 3, 48. O alumínio vale 27. Então, 27 vezes 2, 54. Então, nós vamos ter 102. Então, 102 gramas por mol. Então, 1 mol de óxido de alumínio vale 102 gramas. Agora, sabendo isso aqui, é só a gente fazer a nossa regrinha de 3. Então, nós vamos ter 102 gramas reagem com 6 mols. Se eu tenho 0,25 mol, eu vou precisar de X gramas. Então, nós vamos ter 6x, 102 vezes 0,25. Vamos encontrar 25,5. 25,5 dividido por 6, que é igual a 4,25 gramas, certo? Letra B. Número 3. Na poluição atmosférica, um dos principais irritantes para os olhos é o formaldeído, CH2O, o qual é formado pela reação do ozônio com o etileno. Bom, então nós temos aqui o ozônio reagindo com o etileno, que produz formaldeído e um átomo aqui isolado de oxigênio, né? Bom, num ambiente com excesso de ozônio, quantos mols de etileno são necessários para formar 10 mols de formaldeído? Bom, então, se a gente pegar aqui, pessoal, quantos mols de etileno são necessários para formar 10 mols de formaldeído? Então, eu vou precisar só desses dois. A nossa reação está balanceada, então eu tenho, ó, 1 mol
de etileno que forma 2 mols de formaldeído. Quantos mols de etileno? Então a pergunta está aqui, em mols, não vou precisar transformar nada, são necessários para formar 10 mols de formaldeído. 10. Bom, mol, nesse exercício nós não precisamos fazer nenhuma transformação, então só fazer a nossa regrinha de 3. Então 2 mol é igual a 10. 2 mol não, 2x, né? 2x é igual a 10. Então x é igual a 10 sobre 2. Então x é igual a 5 mols. Número 4. O gás cianídrico é uma substância utilizada em câmara de gás. Esse composto é preparado por uma reação do ácido sulfúrico com cianeto de potássio. Pede-se o número de moléculas formados. Com relação a esse composto, pede-se o número de moléculas formado a partir de 32,5 gramas de cianeto de potássio. Bom, com relação a esse composto, então o enunciado nosso começou falando do gás cianídrico, né, que é o HCN. Seria esse composto aqui. Então, esse aqui é o que nós vamos utilizar. 2 mols. Pede-se o número de moléculas formado a partir de 32,5 gramas de cianeto de potássio. Cianeto de potássio, KCl. 2 mols aqui. Então, 2 mols de cianeto de potássio formam 2 mols de ácido cianídrico. A partir de 32,5 gramas, nós vamos ter aqui x mols. Primeiro nós vamos encontrar o número de mols, depois a gente transforma isso aqui para moléculas. Bom, nosso dado da pergunta aqui está em gramas, aqui está em mol. Então vou achar a massa molar do cianeto de potássio. Então, KCN, nitrogênio vale 14, só consultar a tabela periódica, carbono 12 e o potássio vale 39. Então nós vamos ter 65 gramas por mol. Como são 2 mols, então nós vamos ter 65 vezes 2. Isso aqui vai ser igual a 130 gramas. Então nós podemos dizer o quê? Que 130 gramas de KCN, cianeto de potássio, produzem 2 mols de HCN. Se eu tenho 32,5 gramas, nós vamos ter X. Vamos fazer a regrinha de 3. 30x é igual a 32 vezes 5,5 vezes 2, 65. Então, x é igual a 65 sobre 130. X é igual a meio mol. Então, nós temos meio mol de ácido cianídrico. Bom, vamos voltar lá no enunciado do nosso exercício, porque lá, na verdade, ele não pediu o número de mols, ele pediu o número de moléculas. Né? Então, ele pediu o número de moléculas aqui. Bom, para a gente encontrar o número de moléculas, pessoal, a gente lembra a relação que a gente tem lá. Nós vamos lembrar do número de Avogadro. Avogadro, né? Então a gente lembra que 1 mol de qualquer substância vai ter sempre 6
vezes 10 a 23 unidades. Então, nesse caso aqui, para o HCN, então 1 mol de HCN tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Se nós temos meio mol, eu vou ter X moléculas. Então, nós vamos ter o quê? Vamos fazer a regra de 3, meio vezes 6, vou ter 3. Então, 3 vezes 10 a 23 moléculas de ácido cianídrico produzidas a partir de 32,5 gramas de cianeto de potássio. Então, essa é a nossa resposta.